Olá, alunos do segundo ano do ensino médio do Colégio Estadual Professor Vilmar Gonçalves da Silva. Tudo bem com vocês? Tranquilos? Professor Alessandro, professor da disciplina de Geografia. Vamos dar continuidade nas nossas aulas aí, pessoal? Né? A gente está falando aí da temática agropecuária, né? Na aula passada a gente falou da pecuária em si, propriamente dita. Hoje a gente vai falar de algumas potências agrícolas no mundo, tá ok? Bom, as grandes potências agrícolas mundiais atualmente são os Estados Unidos e a União Europeia. Tá? Cada uma dessas potências aí apresenta modelos diferentes de políticas para a agricultura, variando de acordo com os contextos históricos, geográficos e geológicos de cada localidade. Ok? O que ambas têm em comum, tá certo? É o elevado grau de protecionismo implementado pelo governo aos agricultores nacionais. O que significa esse protecionismo? Proteger as suas mercadorias de exportação de importações de fora, né? Bem como a elevada mecanização do processo produtivo em todas as suas etapas. Os Estados Unidos, eles conheceram a implantação da agricultura a partir do processo de colonização de seu território, quando os imigrantes europeus formaram a classe dos farmers, né? Que se dedicaram à produção agrícola em pequena e média escala. Com característica inicial, aí, a agricultura estadunidense ela é marcada, sobretudo, pela distribuição de terras em pequenas e médias propriedades, para uma quantidade significativa de produtores. Contudo, a Grande Depressão, né, a crise de 1929, muitos proprietários e fazendeiros tiveram que hipotecar suas terras, que foram transferidas para a posse de bancos e de grandes companhias, né? O resultado foi a concentração fundiária atual. Tá? Com os avanços tecnológicos e a intensificação do êxodo rural, a migração em massa de pessoas do campo para a cidade, estima-se que menos de 3% da população norte-americana esteja empregada no campo. Mesmo assim, os Estados Unidos são os maiores produtores agrícolas de todo o mundo, principalmente no quesito de trigo, milho, né, dos grãos, da soja, dos grãos em si, de um modo geral. Atualmente, o cultivo agrícola norte-americano ele é caracterizado pelo zoneamento da produção, ou seja, o monitoramento e a divisão dessa produção, o que é assinalado pela formação dos belts, ou seja, dos cinturões, né, agrícolas. Existe o Dairy Belt, né, que é o cinturão do leite, o Corn Belt, que é o cinturão do milho, o Wheat Belt, que é o cinturão do trigo, e o Cotton Belt, que é o cinturão do algodão, tá ok? Cada produção é dividida em cinturões, né, em áreas de zoneamento, né? É bom lembrar que a prática agrícola em cinturões não remete necessariamente à produção monocultora, ou seja, de um só produto para a região. Existe uma alternância entre produtos, os nomes dos cinturões são escolhidos a partir daqueles produtos cuja atividade se faz predominante na região, não exclusivamente ou unicamente, tá? Na União Europeia, a produção agrícola é significativamente menor que a dos Estados Unidos, em virtude do tamanho de sua área, da densidade demográfica da região, bem como da concentração da economia nas atividades industriais. Mesmo assim, a sua produção agrícola é considerada uma das maiores do mundo. A agricultura na União Europeia é caracterizada pela política agrícola comum, a chamada PAC, que consiste no protecionismo aos agricultores da região através da importação de taxas de elevação de tributos e produtos agrícolas importados. Como é que funciona esse protecionismo, segundo ano? Na realidade, acontece o seguinte, eu tenho um produto agrícola de exportação, eu não permito que outros produtos venham para cá, se vier para entrar no meu país, eu vou aumentar essas taxas, né, de importação, tá certo? Foi assim que os Estados Unidos fez, principalmente com o ferro, né, o minério de ferro que era mandado aqui do Brasil para os Estados Unidos, né, que consome aí cerca de 70% do minério de ferro brasileiro. Ou seja, o Donald Trump ele fez o quê? Um protecionismo de mercado. Ou seja, ele aumentou a importação. O Brasil não conseguiu vender uma quantidade, né, normal que era vendido em toneladas de minério de ferro na mesma quantidade para os Estados Unidos, tá ok? Houve uma diminuição, não da produção, mas da importação, da exportação para os Estados Unidos, tá? Assim, a PAC se caracteriza pela unificação do mercado europeu, com a fixação de preços mínimos para cada produto, a preferência na compra de produtos do bloco econômico e implantação de tarifas para importação. Então, dentro da União Europeia, há essa preferência, né, por produtos que são dos países ali que pertencem à União Europeia, e o programa garante isso, né? A PAC ela foi muito importante para garantir a manutenção da produção agrícola, sobretudo de pequenos produtores na Europa. Entretanto, sua prática foi bastante questionada no âmbito da Organização Mundial do Comércio,
principalmente pelos países subdesenvolvidos, cujas economias são muito dependentes das exportações de produtos agrícolas e matérias-primas para a Europa. Tá? Com isso, a partir de 2003, a União Europeia praticou uma reforma na PAC, que mudou a ênfase da produção para a melhoria da qualidade da produção e conservação do meio ambiente. Antes disso, a União Europeia estabelecia metas para produtores em termos quantitativos, a fim de garantir o abastecimento dos países membros do bloco somente com produtos internos. Tá, ok? Os grandes objetivos da política agrícola da União Europeia giram em torno da manutenção familiar e da contenção do êxodo rural, dessa saída do trabalhador do campo em direção à cidade, né? O que evita o aumento das densidades demográficas nos grandes centros urbanos e assim previne ou diminui a ocorrência de problemas urbanos como a favelização e a segregação urbana. O Brasil, pessoal, ele também tem destaque na produção agrícola mundial. Porém, por enquanto, o país ainda se encontra muito abaixo da União Europeia e principalmente dos Estados Unidos. Porém, ao contrário dos líderes agrícolas mundiais, o país tem grandes possibilidades de expansão nos próximos anos. A estimativa aí do Ministério da Agricultura e Pecuária e Abastecimento é que o Brasil alcance a liderança mundial na safra, principalmente agora em 2020 e 2021. Tal expansão ela deverá ser ocasionada, sobretudo, pela modernização do campo, da qual o país passou, pela melhoria das condições da propriedade familiar e pelo aumento do volume das exportações, né? Principalmente aí voltadas para produtos como a soja, o etanol, o algodão, o milho e o próprio café, ok? Pessoal, espero que tenha passado para vocês aí alguns pontos importantes a respeito das potências agrícolas, tá? Obrigado a todos pela atenção e pela participação. Estamos todos contra o Covid-19, né? Esperamos que acabe logo essa pandemia, né, o mais rápido possível. Estamos no caminho certo aí para que ela acabe, tá certo? Logo, logo estaremos de forma presencial. Lembrando a vocês também que essa aula, assim como as demais, elas estão disponíveis no meu canal Geo Cerrado. Sempre que necessitarem, basta buscarem no meu canal, né, essa aula e as demais, ok? Do mais, eu quero agradecer. Forte abraço a todos e fiquem com Deus.